Pai, em nome de Jesus, nós colocamos tudo que temos e somos nas tuas mãos. Queremos dizer ao Senhor que nós amamos a tua presença. Queremos dizer ao Senhor que nós amamos a tua vinda. Que nós estamos aqui, ó Deus, para honrar o teu nome, para honrar a tua presença. Que o teu Santo Espírito esteja sobre nós, nos impulsionando, nos colocando, ó Deus, em um lugar de servo, de, ó Deus, canal do Senhor. Que tudo que for falado nessa noite seja para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor venha nos usar, ó Deus, como arauto do Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Pessoal, não tem como falar de escatologia sem primeiro entender a diferença entre salvação e reino, ou não a diferença. Porque para mim, na verdade, eu nem trato como diferença, eu trato como continuidade, né? Eu fui salvo para quê? Fui salvo para as boas obras. E através das boas obras, eu sou participante do reino de Cristo. Então, na verdade, salvação e reino são, na minha visão, continuidade. Então, a gente precisa entender que essa diferença, na semântica da palavra. Mas que na nossa vida, tudo se traduz como salvação. Por quê? Porque eu fui salvo para um propósito. E esse propósito do porquê eu fui salvo é para que eu fizesse boas obras. E essas boas obras é o que vai me levar a viver, a implantar o reino de Deus aqui na terra. A gente precisa entender que essa diferenciação entre as palavras, que para nós é uma diferenciação entre palavras, porém, na prática, ela é na verdade uma continuação. É uma continuação da nossa vida, salvação e reino. Então, a gente precisa entender que essa continuidade, ela faz parte da vida de um homem salvo. Irmão, é impossível um homem que foi salvo, um homem que foi alcançado pela graça de Cristo, um homem que experimenta da graça de Deus, consiga viver uma vida sem obrar. Vocês concordam comigo? É impossível. Então, a gente precisa entender essas coisas. E aí vem um outro problema. Existem muitas pessoas, muitos filhos de Deus, muitos cristãos, que se contentam apenas com a salvação. O que é isso? Eu entendi que eu fui salvo. Ok, eu estou salvo. Salvação é uma condição. É uma condição porque quando Jesus olha, quando Deus olha para a terra, Ele não nos vê como um ser pecaminoso. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O problema do pecado já está resolvido na cruz. Entendeu? Então, nós precisamos entender que a salvação que quando nós aceitamos a Cristo, essa salvação que nós recebemos, esse status de ser salvo, de não estar condenado eternamente, é apenas a porta de entrada. A salvação é o início de uma caminhada cristã. A salvação é o pontapé, o primeiro passo que eu dou caminho ao reino de Cristo, caminho à eternidade. E nós precisamos entender que a salvação é pela graça e o reino é pelas obras. Se você quiser anotar, anote aí. A salvação é pela graça e o reino é pelas obras. Abra sua Bíblia em Efésios 6. Efésios 2. É porque eu acabei de sair de uma aula de batalha espiritual e eu estou com Efésios 6 na cabeça. Efésios 2. Olha o que diz Efésios 2. E nos vivificou, ou seja, nos trouxe uma nova vida. Estando vós mortos em ofensas e pecados, em outro tempo
andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, guarda essa palavra, nós éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas, verso 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Risca aí, mortos e vivificou. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Olha que o texto mostra bem claro que nós éramos filhos da ira por natureza. Porém, quando nós aceitamos a Cristo, agora está falando da salvação, que é pela graça, ou seja, foi um presente que Deus nos deu. A partir de agora, nós ressuscitamos com Cristo. E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, a partir do momento que eu sou salvo, eu começo a regozijar, ou a gozar, ou a ter a sensação daquilo que nós vamos viver na eternidade. E aí o versículo 8 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E aí o versículo 10 fecha com chave de ouro. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para, olha só, e guarde isso, toda vez que você ler a Bíblia, que tiver essa palavrinha para, no meio do versículo, essa preposição para, acho que é preposição não, você guarde isso. Por quê? Porque essa palavra para, ela vai indicar o porquê de uma coisa. E aqui nós estamos entendendo o porquê que nós fomos salvos. Então olha só, porque somos feituras suas, ou seja, nós agora estamos ressuscitados em Cristo Jesus, porque Ele morreu por nossos pecados. É uma preposição. Exatamente. Feituras suas, criados em Cristo Jesus, olha a preposição, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nós precisamos entender que a salvação, ela é uma dádiva de Deus. E preste atenção, não existe nenhuma palavra de Deus ou palavra de Cristo que nos ensina que a salvação, ela pode ser adquirida pelas obras. E o texto de Efésios é um texto que é muito claro em relação a isso. Nós vamos navegar na Bíblia hoje, bastante. Então a salvação, ela é gratuita. Ninguém pode comprar, e o texto é bem claro. Não vem das obras para que você não se glorie. Porque se fosse pelas obras, nós poderíamos nos vangloriar. Eu consegui a minha salvação. Mas a salvação foi entregue, foi presente que Deus nos deu. Um presente que Ele nos deu. E nós alcançamos essa salvação mediante a fé. Abra sua Bíblia em Apocalipse 22, 17. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça
da água da vida. Tome de graça da água da vida. Então nós precisamos entender que a salvação, ela é um presente que Deus nos deu. É uma dádiva que Ele nos entregou. E a salvação, ela acontece no ato. Porque existem alguns processos. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós arrependemos das nossas obras mortas, dos pecados que nós cometemos, e entendemos que Cristo Jesus é o nosso Salvador, que Ele ressuscitou dentre os mortos, automaticamente nós estamos salvos. E por causa dessa salvação, seja bem-vinda, mãe. E por causa dessa salvação, existe uma palavra chamada justificação, que é um ato jurídico de Deus para nós através de Cristo Jesus. Então, nós recebemos Cristo, automaticamente nosso espírito ele é vivificado, conforme o texto que nós lemos de Efésios, capítulo 2. Nós somos ressuscitados porque nós estávamos anteriormente mortos em nossos pecados, em nossos delitos, em nossas ofensas. E agora nós somos salvos. E nesse estado de salvo, o meu espírito está vivificado. O meu espírito ele é regenerado. E depois que o meu espírito é regenerado, eu sou justificado em Cristo Jesus. Eu sou justificado em Cristo Jesus. E aí, a partir dessa justificação, começa a regeneração, que é ser gerado de novo. Ou seja, nós estamos agora, antes éramos mortos, agora estamos regenerados, ou estamos sendo gerados novamente em Cristo Jesus. E essa regeneração que acontece através da nossa vida, acontece pelo Espírito de Deus. Vocês estão entendendo aí? Ok? Se tiver alguma pergunta, vocês escrevem aí no chat, tá bom? Vamos lá. Nosso espírito ele é regenerado. Romanos 10. Abra sua Bíblia em Romanos 10. Romanos 10, versos 9 e 10. 9 e 10. Romanos 10, versos 9 e 10. A saber, olha só. Se com sua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aqui está falando da salvação do Espírito. Visto com que o coração se crê para a justiça, ou seja, agora eu estou justificado, e com sua boca faz a confissão para a salvação. Eu sei que para nós, eu particularmente, demorei a entender essa linguagem e foi o que me fez entender de fato escatologia, foi primeiro entender a questão salvação e reino. Abra sua Bíblia em João 1, 2. Vamos ler alguns versículos. João, capítulo 1, verso 12. Não é 2, é 12. João 1, 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 10, verso 28. João 10, verso 28. Jesus Cristo dizendo, e dou-lhes a vida eterna. Por que Jesus aqui estava dizendo dou-lhes a vida eterna se ele ainda estava em vida? Porque Jesus Cristo foi o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Lembra do cordeiro que foi morto para construir as vestes de Adão depois do pecado? Pois então, Jesus Cristo foi morto no coração de Deus primeiro, porque tudo que morre, morre duas vezes. Primeiro ele morre no coração de alguém, depois ele morre de fato.
Jesus Cristo no coração de Deus, ele morreu bem lá no início, antes que o mundo viesse a existir. E é por isso que ele já, quando Jesus Cristo nasceu, enquanto homem, no coração dele ele já estava morto. Por isso que você não vê Jesus lutando para nada. E agora nós, como filhos de Deus, ressuscitados juntamente com Cristo, nós estamos mortos para o mundo. Então nós temos agora uma nova vida. Então, 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Irmãos, nós estamos falando de salvação e reino. E nós precisamos entender que nem todos têm essa visão, nem todos entendem nem todos entendem da maneira que nós estamos falando. E nós vamos falar hoje de algumas coisas que são duas linhas teológicas, que é o arminianismo e o calvinismo. Por quê? Porque no nosso entendimento, na nossa concepção, um completa o outro. Tá? São duas faces da mesma moeda. Vocês vão entender até o final da aula, então fique comigo aí. Arminianismo e calvinismo. O arminianismo, o que ele ensina? Ele ensina que a salvação depende de nós. E que se nós formos fiéis até o final seremos salvos. Ou seja, Armínio diz que eu posso perder a minha salvação. Enquanto o calvinismo ensina que a salvação não se perde. Ou seja, a salvação não depende de nós. É um dom de Deus. E depois que ele nos deu como presente, como o texto diz, ninguém pode nos arrebatar da nossa mão. E aí ele ensina que a salvação não depende de nós, é um dom de Deus. Ou seja, eu recebi, eu estou salvo. E Deus não vai pegar isso de volta. Claro que existem algumas situações, e depois a gente pode falar mais adiante sobre isso. Mas todas duas têm um respaldo bíblico. E por isso que a minha mente, durante muito tempo, a minha mente bugava. Porque quando eu escutava alguém defendendo o arminianismo, eu falava assim, cara, é verdade. Mas aí quando eu escutava algum calvinista falando, eu falava assim, cara, também é verdade. E agora, o que eu faço com isso? Só que existem algumas coisas que acontecem. Por exemplo, o arminianismo, ele só vê a salvação e quase nunca ele vê a recompensa. Por quê? E aí, qual que é o grande problema? Que as pessoas que estão lá, eles vivem angustiados. Por quê? Porque cada vez que eles caem no pecado, eles entendem que eles perderam a salvação. Calvinismo aqui está falando de uma teologia assembleiana. Vamos colocar assim para ficar mais fácil para que vocês entendam. Tá bom? Então eles entendem que eles perdem a salvação. E aquilo fica uma angústia no coração deles. Isso não é bom. Por outro lado, os calvinistas entendem que não se perde a salvação. Ou seja, eles levam a soberania de Deus literalmente a sério. Porém, alguns deles ficam desleixados em relação à sua vida diária com Deus. Por quê? Porque se algumas pessoas, o que passa na cabeça deles? Vamos lá, vamos entender agora na prática para que vocês entendam o que eu estou querendo falar. E daqui a pouquinho nós vamos juntar essas duas peças e eu vou mostrar os dois lados da moeda para vocês. Preste atenção. Alguém que acredita que a salvação se perde. Por algum momento da sua vida, aconteceu algum lapso e ele pecou, e Jesus Cristo volta na hora que ele pecou. Na cabeça dele, se Jesus voltar na hora que ele está pecando, ele vai para o inferno. Porém, existe o outro lado da moeda, de que ele entende que ele foi salvo, que uma vez ele foi recebido por Cristo, ou ele aceitou a Cristo, ou Cristo o recebeu, cada um fala de uma maneira, mas é a mesma coisa. E que a partir de agora ele também pode fazer o que ele quiser, porque a salvação dele já está garantida. Só que quando nós vamos aprofundar na escatologia, você vai ver que o pai disciplina o filho que ama. Minha mãe está aqui na aula aqui, ó. Me disciplinava. Me colocava para orar. Fazia eu levantar 4 horas da manhã para fazer campanha de oração.
Fazia, tá aqui na aula aqui, ó. Colocava, verdade. Eu doido querendo dormir, ela fazendo eu levantar para orar. Nós precisamos entender que o pai corrige o filho que ama. Deu resultado, tá, mãe? Quero deixar bem claro. Então nós precisamos entender que, por um lado, alguém vive angustiado porque ele entende que é quase, e alguns irmãos abandonam a fé por entender que é impossível viver esse nível de santidade que o arminiano acredita. E alguns saem da igreja por entenderem que, cara, é impossível viver isso. Eu não suporto. Por outro lado, alguns calvinistas também, por entenderem que a salvação já foi adquirida pela graça mediante a fé, ele fica relaxado na sua vida com fé, na sua vida de fé. E isso é um problema também. Então nós vamos ter um equilíbrio e um entendimento de que a salvação ela é de graça e pela graça. Então os calvinistas estão certos, os arminianos estão certos. Porém, qual que é o grande problema? Que aqui eles não veem a recompensa, que é o galardão. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos equilibrar isso na nossa vida e no nosso entendimento, para nós entendermos que nós somos salvos pela graça e por graça. Foi mediante a fé. Só que nós fomos salvos para as obras. E essas obras que nós fazemos, entenda que todas as nossas atitudes, tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que pensamos são obras. Guarde isso. A nossa vida é uma obra. Enquanto nós estivermos em carne, nessa terra nós estamos fazendo obras. Sejam elas boas ou más. E em Coríntios fala que nós seremos julgados pelas obras que nós fazemos. E aí lá fala ainda, seja boa ou má. Agora essas obras que nós fazemos, elas precisam da aprovação de Deus. Qual que é o lado positivo do calvinista? Que ele ensina uma verdade. Que a salvação ela é de graça e pela graça. E ela é um presente de Deus que não se perde. Qual que é o lado bom do arminianismo? É que eles ensinam que nós precisamos ser comprometidos com a nossa luta diária. Só que, enquanto João Calvino, eu entendo, né, assim, e depois a gente pode trazer os textos do original, no grego e no hebraico, para que vocês entendam com mais profundidade sobre isso, claro, na próxima aula. Mas a gente pode entender isso agora. Enquanto isso, Armínio fala do comprometimento, da necessidade de uma seriedade na sua vida com Deus. A vigilância na oração. Ou seja, mesmo que foi por receio. Porque, irmãos, tem muita gente que peca com medo de ir para o inferno. Eu não peco com medo de ir para o inferno. Eu não peco porque eu entendo que o meu pecado, ele atrapalha a minha geração. O meu pecado pode comprometer os meus filhos, o meu pecado pode comprometer os meus netos, os meus bisnetos. Tá aqui minha mãe que já é bisavó. Então é por isso, eu quero ver, não o meu pecado sobressair na vida dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, mas eu quero ver sobressair a glória de Deus. E é por isso que eu não peco. Eu não peco com medo do inferno. Porque eu já fui salvo. Efésios 2 me garante que eu estou salvo. E por causa dessa salvação, o amor de Cristo que está em mim me faz viver para Ele. Então nós vamos entender que essas duas linhas teológicas, elas têm lados diferentes da mesma moeda. E quando a gente vai aprofundar nos textos, nós vamos entender literalmente que um texto fala, quando fala da salvação do Espírito, quando fala que nós estamos salvos, ali o texto original é zoe. E quando fala que a salvação se perde, aquela palavra salvação ali significa salvação da alma, da nossa psique. Então, a salvação ela é de graça. Ela é pela fé e de graça. Agora, o reino de Deus depende das nossas mãos. Um dia nós estaremos no tribunal de Cristo.
E cada um de nós, e todos nós compareceremos. Um texto de 1 Coríntios 10, se não me falha a memória, confere aí, por favor. Fala que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para prestar contas das obras que nós fizemos. O texto fala, seja elas obras más ou obras boas. Vocês estão entendendo? Olha o que diz Apocalipse 2, 23. Apocalipse 2, 23. Pode ficar tranquilo que isso aqui faz parte da aula de escatologia, tá? Só que é a introdução. E destruirei com a morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Isso aqui é um texto que faz a alusão ao reino milenar de Cristo. E aí, como que eu adquiro o reino? Como que eu vou, de fato, reinar? O que faz com que o homem reine com Cristo, cumprindo o seu propósito? E quais são algumas condições? Fidelidade a Deus. Irmão, se eu sou fiel a Deus, eu vou cumprir tudo aquilo que Deus me pede. Santidade. Santidade fala de amor por Ele. Perseverança. Olha o que Jesus Cristo disse no Sermão do Monte. Quem participou das aulas de Mateus, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5 aí. Vamos lá. Mateus capítulo 5. Versículo 10. Essas bem-aventuranças, esse texto aqui das bem-aventuranças é o Sermão do Monte. Aqui Jesus Cristo estava apresentando para eles a constituição do reino. Ou seja, se isso aqui está acontecendo com você, fique em paz. Você está no caminho certo. Versículo 10 primeiro. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha o verso 20. Desculpa. 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí lembrares de que tem alguma coisa contra teu irmão, que seu irmão tem contra ti alguma coisa, deixe diante da oferta e reconcilie-se primeiro com seu irmão e depois vem e apresenta a sua oferta. Ou seja, nós precisamos entender que a humildade faz parte da nossa vida. Nós precisamos negar a nós mesmos. O texto diz o seguinte: se o seu irmão fez algo contra você, não é nem eu fiz algo contra ele. Olha o verso 20, o que que diz? Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum vocês vão entrar no reino dos céus. Por que que nós precisamos exceder a justiça dos fariseus e dos escribas? Muito simples, porque eles cumpriam a lei, à risca. Então nós precisamos, então nós vamos exceder a justiça do fariseu. E o que é exceder a justiça dos fariseus? Exceder a justiça do fariseu é fazer aquilo que talvez não é pecado. Por exemplo, olha só. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Irmão, que bem-aventurança na nossa mente humana tem alguém de ficar chorando. Mas a palavra fala que nós seremos consolados. Vocês estão entendendo? A palavra diz que nós seremos consolados. Então por quê? Porque aqui está falando do reino de Cristo. Ou seja, se nós choramos, é por um motivo correto. Se nós estamos aqui, quando fala das bem-aventuranças, fala que tudo isso que nós passaremos
é por causa do reino de Cristo. Ou seja, por causa dele. Vocês estão entendendo? Então nós vamos fazer a vontade do Pai. O que é que eu preciso fazer para que eu venha acessar o reino de Cristo? Mateus 7, 21. Mateus 7, verso 21. Nem todo aquele, olha só que sério, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vamos lá, anda mais um pouquinho. Mateus 11, 12. Olha só, Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Ou seja, eu preciso me esforçar, eu preciso de suar a camisa para que eu conquiste o reino. Enquanto a salvação, segundo Efésios 2, ela foi nos entregue, ela foi nos presenteada. E a Bíblia chama a salvação de presente, de dom de Deus, que é um presente. Apocalipse 22, 12. Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, e meu galardão está comigo, para dar cada um segundo as suas obras. Aqui nós estamos falando de galardão. Galardão, toda vez que a Bíblia fala dessa palavra galardão, é uma alusão à recompensa que nós teremos no reino de Cristo. Amém? 1 Coríntios 3,8, vamos lá. 1 Coríntios 3, 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Colossenses 3, 23. Colossenses 3, 23. E tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não a homens. 24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Jesus, o Senhor, servis. Romanos 4, 4. Romanos 4, 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Ou seja, a partir do momento que eu obro, a partir do momento que eu faço a obra de Deus, Deus me recompensará segundo a obra que eu fizer. Então nós estamos entendendo aqui sobre salvação e reino. A salvação ela foi nos dada, foi nos presenteada de graça e pela graça. Enquanto, para que eu venha acessar o reino de Deus, eu preciso me esforçar. E o texto de Mateus diz que eu preciso, a salvação ela precisa ser esforçada pela força. Tá? Adquirida, eu tenho que tomar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer o máximo de mim para que eu consiga acessar isso. Nós precisamos entender que a salvação ela é eterna, ou seja, nós somos livres do inferno. Livres do inferno, enquanto o reino de Deus dura 1000 anos.
Ou seja, aquilo que nós fazemos na terra é por amor de Deus. E em recompensa a isso, nós reinaremos com Cristo durante 1000 anos. É o que a Bíblia traz. Aqui nós estamos fazendo uma base, tá? Se por acaso você não entender algumas coisas, pode ficar em paz que tudo durante as aulas você vai ser esclarecido, tá? Então, a salvação ela é eterna. O reino, ele dura 1000 anos. No reino milenar, nós reinaremos com Cristo, enquanto alguns serão disciplinados. Ou seja, irão ter que sofrer sanções. O reino, ele tem começo e fim, por isso que o nome é reino milenar. No reino, inclusive, o texto em Apocalipse diz que as nações no reino milenar terão que levar ofertas. Se eles não levarem ofertas, não choverá no seu país. As nações terão que levar ofertas a Israel. Vocês estão entendendo? Então, o reino, ele tem começo e fim. A salvação não. A salvação, ela é eterna. Como o próprio nome diz, a salvação, ela é eterna. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 24 e 25. Primeira Coríntios 15, 24 e 25. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja postos todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O que esse texto está dizendo? Olha só. Depois virá o fim. No reino milenar é onde Cristo fará justiça sobre a terra. E o texto diz o seguinte, que todo império, toda potestade, toda força vai ser colocada debaixo dos seus pés. Então, a salvação ela é um presente de Deus, ela é algo que Deus nos deu. Enquanto o reino é conquista, eu tenho que suar a camisa, eu tenho que correr atrás, eu tenho que obrar. Tá bom? Mateus 20, 21. Mateus 20, verso 21 a 23. Mateus 20, 21 a 23. Olha o que diz. E ele diz-lhe, que queres? Ela respondeu, dize que os meus 2 filhos se assentem um à sua direita e outro à sua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Podeis vos beber o cálice, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Dizem ele, podemos. E ele diz, na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados no meu batismo com que sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence a dá-lo, mas é para aqueles a quem o meu Pai tem preparado. Por que Jesus Cristo disse isso para o homem? Isso aqui é um texto que fala da mãe, foi a mãe dos filhos de Zebedeu, exatamente. Foi para João e Tiago. O Jesus Cristo foi bem claro para ela. Deus que falou com ela assim, ó, essa questão de sentar do meu lado no reino não compete a mim. Por quê? Porque o meu papel é dar a salvação. Agora, sentar à minha direita ou sentar à minha esquerda, participar do meu reino, não faz parte do que eu vou liberar, faz parte do que vocês vão ter que fazer.
Ou seja, vocês vão ter que beber do cálice. E a partir do momento que vocês beberem do cálice, vocês conseguirão, então, participar do meu reino. Porque o reino de Deus, de Cristo, faz uma alusão ao reino milenar, como o próprio texto já diz. Correto? Por quê? Porque reino é uma recompensa. Não vai reinar com Cristo quem não fizer a obra dele. E é por isso que nós precisamos fazer a obra de Deus, porque as obras vão nos acompanhar até o reino. O reino vai ser um tempo onde o Senhor vai completar a obra dele na nossa vida. A partir daquilo que nós entregamos para ele. Nós precisamos entender que a salvação não é igual para todos, mas o reino não. E o texto é bem claro que nós vemos que cada um de nós seremos recompensados de acordo com as obras que nós fizermos. Abra sua Bíblia em Lucas 19, versos 17 a 19. Lucas 19. Lucas 19, 17 a 19. Depois no final da aula a gente vai abrir para perguntas, tá? Lucas 19, 17 a 19. Olha o que diz. E ele bem disse, bem-estar, servo bom, porque no mínimo foste fiel, e sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo, Senhor, a minha recompensa rendeu 5 minas. A esse disse o Senhor também, sê tu também sobre 5 cidades. Vocês estão entendendo? Que a salvação, ela foi entregue para nós como dádiva, como presente de Deus, ao ponto que para que nós venhamos reinar com Ele, no reino milenar, nós precisamos nos desprender e fazer boas obras. Salvação, preste atenção nisso aqui, anotem isso, por favor. Salvação é uma questão de conhecermos a Deus. Mas o reino é uma questão de sermos reconhecidos por Deus. Salvação é uma questão de nós conhecermos a Ele. Agora, o reino é uma questão de ser conhecidos por Ele. Ou seja, Ele vai nos galardoar por causa daquilo que nós fizemos através do nosso corpo. Ou seja, nós precisamos entender que a salvação, ela já está definida por causa de Cristo Jesus. Agora o reino não. Apocalipse 3:1. Não. Viu? Apocalipse 3:1. Ao anjo, olha só que texto incrível. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vive e te está morto. Por quê? Porque esse texto é bem claro que as minhas obras precisam ser reconhecidas por Deus. Não é qualquer obra. Quando Paulo disse, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele disse, combati o bom combate, não foi qualquer combate. Porque nós precisamos de combater os combates que Deus nos pediu para que nós viéssemos combater. Amém? Vocês estão entendendo? Então nós precisamos guardar isso no nosso coração. A aula de hoje, ela foi uma clarificação pequena com alguns textos, para que a gente pudesse entender um pouco sobre salvação e reino, para entrar então agora na escatologia. Apocalipse 3:1. Vocês entenderam que a salvação ela foi de graça e pela graça, como Efésios 2 diz. Porém, para que eu conseguisse, para que nós venhamos conseguir a reinar com Cristo no reino milenar, é necessário que nós venhamos obrar. Ou seja, nós venhamos lutar, combater o bom combate, participar de fato e de verdade desse tempo de Deus.
Nós precisamos de mostrar as nossas. Eu sempre digo na igreja algo isso. Eu sempre digo na igreja o seguinte: nós precisamos de mostrar as nossas digitais. É importante as nossas digitais estarem no reino. E quando nós mostramos as nossas digitais no reino, no reino de Deus, nós estamos habilitando a nossa ida para reinar com Cristo desde a eternidade. Amém?